Olá, vamos fazer aqui a introdução do sistema Valida Grupos. Esse sistema serve para facilitar a gestão de grupos do WhatsApp. A base de funcionamento dele é em cima de links de convite para grupos. Então, a partir de uma lista desses links, você tem como validar se eles existem e tem várias funções para facilitar a gestão desses grupos. Eu já estou com ele aberto aqui, mas para você baixar e testar, você pode vir no endereço zbot.com.br/dev/linkws. Esse link vai estar na descrição do vídeo. Entrando nesse link, você vai ter acesso a alguns sistemas, dentre eles o sistema Valida Grupos. Um detalhe importante aqui desse sistema é que, além de você poder baixar a versão para Windows dele, você tem acesso aqui mesmo a uma documentação completa do sistema. Então, nessa documentação, você vai ter informações detalhadas sobre cada uma das várias funções que existem. Mas voltando aqui para o sistema, aqui nessa parte de cima, você tem duas das principais funções, que é a forma de você inserir uma lista de links de convite, para depois, então, você poder utilizar as funções do sistema. Você pode fazer buscas de grupos de seu interesse na internet. Então, se eu venho no botão Obter grupos via busca, eu posso definir um ou mais termos de grupos onde eu tenho interesse de participar. Aqui eu coloquei só um exemplo, vou salvar e fechar para ele começar a fazer o processo de extração, tá? O interessante aqui dessa extração é que, além dele pegar links de grupos que estão nos resultados de busca, ele também consegue entrar nos sites que foram encontrados para procurar mais links de convite dentro desses sites. A gente pegou, numa consulta parcial, cerca de 250 links. A primeira coisa que a gente tem de interessante é poder, por exemplo, excluir grupos que sejam repetidos. Então, daqui a gente já deixa a lista limpa. Temos, então, aqui em Ações, uma função para validar os grupos. Essa é uma das funções principais e que, inclusive, dá nome ao sistema. O que ele vai fazer é verificar se esses grupos existem. Porque em buscas na internet, muita gente publica links de convite, só que eventualmente o grupo deixa de existir, mas o link continua indexado lá nos buscadores. Se você já tentou fazer esse tipo de prospecção para encontrar grupos de seu interesse na internet, já deve ter percebido que grande parte dos grupos que você entra acaba sendo inválido, e aí você perde um tempo enorme para conseguir encontrar grupos que estão válidos e ativos. Aqui com esse sistema, tudo isso fica muito mais fácil, porque ele consegue validar numa velocidade muito boa, e nessa validação, conforme a gente vai ver, ele também pega o nome do grupo. E o nome do grupo, ele consegue dizer muita coisa sobre a utilidade desse grupo, e com isso você consegue manter ou excluir grupos que não são de seu interesse. Então aqui eu tenho uma classificação inicial dos grupos. Venho aqui na função excluir, quero excluir os inválidos. Então veja que daqueles 252 grupos que a gente extraiu, tirando os repetidos e tirando os inválidos, sobraram 108 grupos. Imagine se você fosse fazer esse trabalho de verificação manualmente. Então vamos continuar. Aqui nessa nossa lista temos grupos válidos. Só que, mesmo a gente tendo feito uma busca por palavras-chave, não quer dizer que esses grupos são de nosso interesse. Mas pelo nome dele, a gente já consegue identificar situações onde a gente não tem interesse, e com isso a gente pode excluir facilmente esses grupos que a gente não quer, antes mesmo da gente fazer um processo de análise mais detalhada. Por exemplo, digamos que eu esteja procurando grupos de vendas, onde pessoas podem anunciar produtos e serviços. E aí eu estou vendo aqui nessa listagem que foi obtida, que tem muitos grupos relacionados com emprego. Eu não quero esse tipo de grupo, então eu posso vir aqui em excluir se tiver, e eu posso definir vários termos que não são de meu interesse, que eu já identifiquei previamente, e posso adicionar novos termos sempre que eu quiser. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o termo emprego. Clique em salvar e fechar, e ele vai fazer um trabalho de limpeza da minha lista. Então veja que nesse processo de limpeza, daqueles 108 grupos, sobraram 59. Então agora, a gente tem aqui algumas ações que a gente pode realizar em todos os grupos que estão listados,
Ou então a gente pode fazer um trabalho mais pontual de análise dos grupos, usando essas funções que ficam aqui na barra de ferramentas principal. Uma função interessante aqui é você obter os telefones dos contatos do grupo. Clicando aqui no nome do grupo, você pode vir aqui onde tem a lista de membros, clicando aqui na lista de membros, você clica em extrair telefones e aí ele vai pegar os contatos que estão disponíveis no grupo e vai disponibilizar no bloco de notas para você poder salvar depois. Voltando aqui, da mesma forma como você pode entrar num grupo, você vai ter funções também para você sair do grupo, apagar e a função sair e apagar. Então aqui facilita porque se eu clicar no botão sair e apagar, ele já clica no grupo, sai do grupo, depois ele ativa a função para apagar o grupo, tudo automático. Isso aqui eu mostrei ações que você faz individualmente num grupo selecionado, mas você tem a opção de ações repetitivas. Então, se eu quiser me inscrever em todos os grupos que estão listados, eu posso vir aqui em ações, inscrever em todos. E confirmando essa janela, ele vai fazer a inscrição automática. Pronto, aqui é uma outra lista, foi processada anteriormente, só para a gente poder demonstrar também. Então, veja que temos o campo status com várias informações sobre esses grupos. E isso aqui é obtido quando você vem aqui na função ações, analisar grupos. O que ele faz nesse processo de análise é entrar em cada um dos grupos que estão listados aqui na tabela, e aí ele verifica se você já entrou no grupo, se é um grupo que somente os administradores podem mandar mensagem, se você solicitou a entrada, mas ainda não foi aceito, entre outras informações. Então, com isso, você consegue ter um panorama daquela lista de trabalho de grupos que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo que é somente para administradores. E, no meu caso, eu não tenho interesse em participar de grupos onde só o administrador pode mandar mensagem, porque o meu objetivo aqui é poder participar ativamente do grupo para poder postar mensagem. Então, eu posso vir aqui no botão filtrar com o status da linha selecionada. Então, quando eu faço isso, eu estou listando aqui grupos que eu não tenho interesse de participar. Eu posso clicar no primeiro grupo, venho em ações e boto sair dos grupos listados. E aí é só aguardar o sistema fazer esse trabalho mais pesado para você. Outra função interessante, você pode ordenar os dados, pode clicar em qualquer registro onde você entrou dentro do grupo, aí você vem aqui em filtrar com o status da linha selecionada, e aí digamos que eu quero mandar uma mensagem para todos esses grupos. Eu clico no primeiro grupo, venho aqui em enviar mensagem, posso então definir uma imagem e uma mensagem, e clicando nesse botão, ele vai entrar em cada um dos grupos que está nessa lista para poder fazer o envio dessa mensagem. Então aqui ele já mandou para um, e aí ele vai repetir esse processo para cada um dos grupos. Então veja, isso é só uma pequena amostra das funções que tem aqui no sistema Valida Grupos. Ele vai facilitar muito todas as atividades que envolvem a gestão de grupos do WhatsApp. Você pode baixar a versão de demonstração dele aqui no site que a gente falou no início e que está na descrição do vídeo. E se tiver qualquer dúvida, aqui mesmo na página do produto, tem nossos canais de atendimento. Nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.